Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez para um estudo. Vamos iniciar então os nossos trabalhos, como de costume, fazendo uma prece, buscando nos acomodar onde estivermos de maneira muito confortável, relaxando o nosso corpo físico, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos saudando com amor toda a espiritualidade que se faz presente onde estivermos, que nos envolva o nosso mentor individual com seu amparo, sua luz, e todos os demais mentores que nos acompanham, e a nossa família, o nosso lar, a nossa casa de estudo, o grupo espírita do irmão Gabriel, essa grande família, que possamos nos unir neste momento em vibrações, em harmonia, agradecendo por esta oportunidade de estarmos juntos para mais uma vez estudar o Evangelho de Jesus. Vamos pedindo a esses irmãos que preparem todo o ambiente onde estivermos, retirando as negatividades, cortando as ligações, socorrendo os nossos irmãos necessitados, onde estiverem. Que essa luz possa se espalhar até onde o nosso pensamento a levar. Aqueles entes queridos mais necessitados que não se encontram presentes, que sejam envolvidos e amparados e protegidos. Vamos elevando o pensamento à nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, que com seu amor nos envolve, nos acalma, nos serena o coração. E vamos elevando o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por estarmos todos aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Que possamos não apenas estudar, mas compreender os seus ensinamentos nesta manhã de luz. E com Jesus elevamos o pensamento ao Deus Pai maior, de infinito amor, que nos deu a bênção dessa encarnação. Ó Pai, obrigado por tudo que temos de bom em nossa existência e que neste momento possamos retribuir com a nossa atenção, com a nossa dedicação e com o nosso aprendizado. E a Ti pedimos permissão para iniciar este estudo com a prece que Seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muito bem, nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o nosso tema é o capítulo, dentro do capítulo 5, é o tópico Causas Atuais das Aflições, no seu item 4 e 5. Muito bem, iniciamos este estudo nesta manhã de sábado, depois de uma noite de repouso, de descanso, fazendo algumas reflexões sobre o tema que iremos estudar hoje. E eu acho muito interessante esses temas que nós estudamos dentro do Evangelho, porque no fundo eles às vezes são muito repetitivos em sua essência. Porque na verdade a doutrina ela é muito simples, ela é muito objetiva e os espíritos eles procuram nos transmitir esses ensinamentos de formas diferentes, com exemplos diferentes que se aplicam em nossas vidas. Já se aplicavam naquela época, 150 anos atrás, quando Kardec codificou a doutrina,
e ainda hoje estão muito atuais, sempre nos lembrando da importância, da necessidade da nossa participação nesse processo complexo, mas muito bonito, muito belo da evolução do espírito, né? Trazendo para nós essa grande responsabilidade e principalmente nos mostrando o caminho para conseguir o sucesso nesta caminhada. E o nosso tema de hoje, causas atuais das aflições, dentro do capítulo 5, né, que é o capítulo que trata das bem-aventuranças, né, bem-aventurados os aflitos. Este tópico é logo o segundo a ser tratado. Ele fala primeiro da justiça das aflições, né, explicando o porquê que elas acontecem, e logo em seguida ele fala das causas atuais das aflições, para depois falar das causas anteriores. E isso me chamou a atenção exatamente para que a gente possa observar esses detalhes, né, da sequência com que os espíritos vão nos passando esses ensinamentos. Eu tenho para mim como uma questão de ordem e de importância. Eles se preocuparam primeiro em mostrar que as principais, talvez, causas das aflições são as atuais, né? E deixaram para falar depois das anteriores, não que elas não sejam importantes e relevantes, mas que cabe a nós, principalmente, nos preocuparmos nesse momento com as causas atuais das nossas aflições. E os espíritos iniciam o estudo nos mostrando que essas aflições, os problemas, as dificuldades, porque todos nós passamos, elas têm duas espécies diferentes, né? Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Uma cuja causa é nessa vida presente e outras cuja causa é fora da vida. E a partir daí, quando eles falam fora da vida, já há a necessidade de nós termos essa primeira premissa, essa primeira convicção de que a nossa vida verdadeira está fora desta vida, que é a vida material. Então as causas estão situadas na vida material, como eles falam, e fora desta vida, num sentido da vida espiritual pretérita, né? No nosso caso do espírito, de reencarnações anteriores. E toda vez que nós buscarmos entender a origem dessas dificuldades desse espírito, nós temos que ter esse ponto de vista, né? E os espíritos nos relatam também, durante esses ensinamentos, que toda a fonte dessas aflições, dos nossos problemas, elas devem ser buscadas e raciocinadas com bastante ponderação, para que a gente mesmo possa buscar entender o porquê desse tipo de situação que muitas vezes nos deixa desconfortável, muitas vezes nós vemos situações de dificuldade sendo repetidas em nossa existência, em nossa vida, né? E eles nos falam que a origem dos males terrestres, eles são muitas vezes consequência natural do caráter do espírito, ou seja, daquelas qualidades que o espírito tem, tanto adquiridas ao longo dessas reencarnações, como adquiridas nesta própria encarnação. Ou seja, elas são frutos daquilo que nós fomos educados, daquilo que nós fomos habituados e daquilo que nós vivenciamos na vida atual. E nos alertam principalmente de quantas vítimas, né, quanto nós somos vítimas da nossa própria imprevidência, da nossa própria falta de atenção, da nossa própria tendência a nos deixar levar pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição, né, que muitas vezes são fruto direto da influência da matéria, muitas vezes não, na maioria das vezes, são fruto direto da influência da matéria, do mundo em que nós vivemos e da energia que nos cerca. Como já falamos em muitos outros estudos, é preciso que nós tenhamos a consciência que vivemos cercados por energias muito pesadas e que basta um pequeno lapso de atenção, um envolvimento um pouco maior com as problemáticas da sociedade moderna, que nós já entramos nessa sintonia de crítica, de maledicência,
de pessimismo, de falta de esperança, que é muito típico do espírito que consegue enxergar a sua existência, a sua vida apenas do ponto de vista do espírito encarnado, do mundo material. Então devemos ter muita atenção para não cair nessa armadilha. E o orgulho, sendo um dos defeitos que muitas e muitas vezes é citado nos ensinamentos dos espíritos como sendo o principal, talvez, aquele que mais nos acorrenta ainda nesses aguilhões, né, da matéria. O orgulho, ele tem a sua participação muito forte nesse processo, né? Muitas vezes o ser humano, quando se vê de frente aos problemas, às dificuldades, ele recalcitra, né? ele se evita, né, muitas vezes, reconhecer que aquela situação se criou pela sua própria falibilidade, pela sua própria imperfeição e pela sua própria falta de previdência, né? E muitas vezes, na ânsia de querer superar esse certo vazio existencial que muitas vezes nós sentimos dentro de nós, né, na nossa vida, cada um a sua forma, muitas vezes perde um pouquinho essa conexão com o sentido da vida e fica um pouquinho sem chão, vamos dizer assim. E muitas pessoas que não têm a fé, que não buscam o conhecimento através de uma fé, de uma religião, seja ela qual for, e para nós espíritas, essa fé é uma fé muito libertadora, muito clara, né, para nós, né, que entendemos e aceitamos. É uma fé que nos mostra que esse vazio existencial, ele não existe. Quando nós buscamos, né, ajuntar os nossos tesouros verdadeiros, né, que são aqueles que têm o verdadeiro valor para o espírito e não para a matéria. Agora, muitas pessoas, nessa ânsia de querer preencher esse vazio, buscam preenchê-lo, né, com os tesouros materiais. E com isso, né, quando não conseguem preencher, cada vez de formas diferentes, seja na busca da riqueza, na busca do poder, na sensualidade, no status social, seja qual for, cada vez mais o espírito vai se perdendo. E muitas vezes entra no caminho dos vícios, das drogas. Isso é muito comum. Então nós precisamos estar atentos e buscar nos educar como espírito para que a nossa vida possa, de certa forma, transmitir algum exemplo, não um exemplo talvez pleno, como foi o exemplo do Cristo, que é o nosso maior modelo, mas de alguma forma esse exemplo possa permear aqueles com os quais vivemos e nós mesmos, porque muitas vezes parece engraçado, mas nós precisamos dar exemplo para nós mesmos, para que nós somos capazes de enfrentar as nossas imperfeições e superá-las. E muitas vezes a vida nos dá uma resposta positiva nessas horas. Quando nós nos esforçamos para superar as nossas imperfeições, essas nossas aflições atuais, elas se tornam mais amenas ou mais compreensíveis, para que nós possamos vivenciá-las como um instrumento de aprendizado e termos mais habilidade para lidar com elas. Isso é importante. Eu particularmente conheci alguns espíritas mais idosos com os quais já convivia, ou alguns já desencarnaram, que para mim deram esse exemplo de pessoas que eram serenas, emocionalmente estáveis, que buscavam não julgar com severidade ou nem nunca julgar os atos dos seus semelhantes, e pessoas que realmente souberam lidar com essas vicissitudes da vida, né? E os Espíritos nos alertam ainda para a questão, né, dessa busca que nós falávamos na intenção de preencher esses vazios, que
uma das buscas seria a união entre os seres, né? As uniões afetivas, os relacionamentos afetivos, que muitas vezes se fortalecem mais pelos interesses ou pela vaidade, e nas quais o coração não toma muita parte, né? Ou quando toma, ele é muito mal interpretado, porque a pessoa muitas vezes fala, mas eu me casei, eu me uni, eu constituí uma família porque eu amava demais, né? Na verdade, está mal compreendido esse afeto, esse amor, né? Era muitas vezes uma atração muito mais física, sexual, e que com o tempo, com o convívio, com a interatividade entre os dois, que são o elo mais forte desse círculo social tão importante que é a família, esse convívio foi se deteriorando. E aí começam a surgir as dificuldades, as situações em que a impaciência faz-se presente, né? A falta de compreensão, a falta de perdão, a falta de todas essas virtudes que são tão importantes na vida do ser humano. Falta muita ordem, organização, perseverança para o ser humano, para que ele possa limitar os seus desejos, né? Essas paixões que muitas vezes nos afligem no dia a dia, fruto, como nós falamos antes, dessas energias que nos cercam, né? De tudo que a sociedade coloca para nós como sendo essencial para a nossa felicidade, nós temos que aprender a limitar, a equilibrar aquilo que é necessário para a nossa vida material daquilo que não é, daquilo que é prejudicial para o espírito. Então é preciso que haja bastante moderação e que tomemos muito cuidado também com as suscetibilidades, que é uma palavra que eu até busquei no dicionário aqui para a gente falar um pouquinho sobre ela, porque se dentro da própria sociedade do ser humano nós já temos essa palavra suscetibilidade, que é a tendência de se sentir ofendido com alguma coisa, ou a disposição para se ressentir de coisa sem significância, imagina do ponto de vista do espírito. As coisas sem significância são ainda muito mais amplas para o espírito do que é do espírito desencarnado no plano espiritual, do que para nós que somos no plano encarnado, né? Então nós temos que deixar essas suscetibilidades para não se ofender com coisas pequenas que não têm valor na nossa existência. Isso é muito, muito importante, né? Quantas doenças, enfermidades decorrem também dessa falta de temperança e de excessos de todos os gêneros. Não tenha dúvida que a relação entre o nosso espírito e o nosso corpo é muito próxima. Então, se nós não cuidamos de limitar e de temperar esses desejos, né, são mal controlados, o nosso corpo adoece e o nosso espírito também adoece. E os pais também se deixam muitas vezes levar pela falta de cuidado, a falta de zelo na educação dos seus filhos, né? Respeitando logicamente o livre-arbítrio que existe do espírito, buscando de uma certa forma educar sem aprisionar, mas muitos pais, e principalmente no mundo moderno em que o pai e a mãe às vezes trabalham e os filhos ficam muito tempo ausentes e são educados às vezes pela sociedade, pela escola, pelos amigos, e falta aquela educação do lar, aquele exemplo do pai e da mãe estando juntos ali e tendo sempre opiniões, se não iguais, pelo menos coerentes, para que possam transmitir ao filho, né, todas essas lições vamos dizer assim, de educação do espírito, de educação moral, principalmente para o espírito. Isso é muito importante. E uma frase que me marcou muito no estudo desse capítulo é que muitas vezes estudando esse tema ou então refletindo sobre a causa, né, das aflições que nos acometem ao longo da vida, os espíritos nos colocam assim, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Como sendo isto uma atitude do espírito em
em arrependimento, em ter remorso por aquilo que fez. De certa forma, isso já é um bom sinal, mostra que realmente o espírito está arrependido e gostaria até de ter feito algo diferente para não estar em situação semelhante, em condição semelhante à que ele se encontra atualmente. Voltar a um certo ponto no passado, quem nunca pensou, se eu pudesse voltar no passado, principalmente com a maturidade que hoje eu tenho, as coisas seriam diferentes, teria tomado decisões, feito escolhas diferentes. Isso é natural. Todos nós passamos por isso, mas não devemos fazer com que isso se torne motivo de martírio em nossas vidas. Nós devemos sim buscar não cometer aqueles erros que cometemos no passado e lembrar sempre que nós temos a oportunidade sempre de recomeçar. E principalmente, não devemos responsabilizar os outros por essas aflições, por essas dificuldades, a não ser a nós mesmos, porque cada um é responsável por suas escolhas. Nós não controlamos os nossos semelhantes, nem aqueles que nos são mais próximos. Então, nós somente evitaremos essas dificuldades, essas aflições da vida atual, quando trabalharmos para nos melhorarmos moralmente e também intelectualmente. Olha aí mais um tópico muito importante que os espíritos voltam a frisar neste capítulo e em vários outros ao longo do Evangelho e do Livro dos Espíritos. A necessidade da evolução moral e da evolução intelectual. Então é preciso estudar a doutrina, é preciso ler bons livros espíritas para acumular esse conhecimento, porque é este conhecimento que nos vai dar esta base desta fé fortalecida que vai nos ajudar, como eu falei, a lidar com essas aflições de maneira mais serena, conseguindo fazer com que elas sejam bem melhor compreendidas em nossa vida. Na verdade, isso tudo se traduz, de uma certa forma, na experiência de vida. Experiência essa que nos dá percepção de não querer vivenciar novamente situações e fazer escolhas que nos causaram dor e sofrimento. E por isso essas vicissitudes todas são um instrumento importante para impulsionar a nós e a toda a humanidade no caminho da evolução. Porque se não fosse assim, a tendência seria que todo mundo era feliz, perfeito, não teria problemas, estaria acomodado, não estaria muito preocupado não só com a sua vida, que muitas vezes a nossa vida pode ser uma vida tranquila, sem problemas de ordem material e até mesmo de ordem moral, mas nós não devemos esquecer de olhar para os nossos semelhantes também. Nós somos uma grande família espiritual e o objetivo maior da lei divina é que todos evoluam, não necessariamente ao mesmo tempo, mas principalmente aqueles que têm um pouco mais de condição possam zelar por aqueles que ainda não têm. Então é muito importante isso aí. E nunca é tarde, porque muitas vezes é comum também no ser humano, depois de uma certa idade, já próximo aí da terceira idade, dizer assim, como eu falei, olhar para trás e se arrepender, ter muito remorso do que fez e falar, já era, minha vida já acabou, eu não tenho mais oportunidade, não tenho condição de fazer todo o mal que eu fiz na minha vida. Isso é um ledo engano, Nunca é tarde. E mesmo no fim da vida, a gente tem que lembrar sempre que é possível recomeçar, Como nos disse o Chico, Sempre é possível recomeçar e fazer um novo fim. A cada momento, nós não sabemos quando vamos desencarnar, não temos essa consciência, se vai ser hoje, vai ser amanhã, daqui a 10 anos. Então, a cada dia, o ciclo de um dia é uma coisa maravilhosa, Você deita à noite, acorda no outro dia com aquele sol e é o trabalho, e vai começar a trabalhar e vai começar novamente buscar fazer melhor do que fez no dia anterior, buscar não cometer erros que cometeu no dia anterior, e assim aproveitando todas as oportunidades e escolhas que nós temos em nossa existência, porque elas sempre se colocam. Se nós pararmos para observar com atenção, de vez em quando, uma coisa que se coloca no nosso caminho para que a gente escolha. O que você vai fazer? E de repente você escolhe errado e vem logo aquela dorzinha na consciência. Putz, não devia ter feito assim. Tá bom, não tem problema. Da próxima vez eu vou estar mais atento, buscar mais foco, mais atenção sempre em nós mesmos
e estudarmos com perseverança e paciência todas as nossas ações em relação a nós mesmos, aos nossos pensamentos e aos nossos semelhantes, principalmente, porque nós não somos uma ilha, vivemos em sociedade, devemos aprender a compartilhar as aflições de todos, não apenas as nossas, que muitas vezes nós já temos uma certa capacidade de compreender as nossas aflições, mas os nossos semelhantes não têm. E muitas vezes estão ali, com os braços estendidos, buscando a nosso auxílio, a nossa palavra fraterna, e essa é uma oportunidade que nós não devemos perder nunca. Como conclusão aqui da minha parte, eu gostaria de deixar só mais uma reflexão sobre o que nós vivemos também como um fator de muita dificuldade para essas aflições que nós vivemos hoje em dia, que é a ansiedade, a preocupação excessiva com o que vai acontecer amanhã. E com isso, nós deixamos de nos preocupar com o momento presente, com aquilo que nós podemos fazer agora, sem, contudo, deixar de nos planejarmos com previdência para o futuro, mas não com excesso de preocupação, como nós vemos hoje no mundo moderno, e as pessoas até comentam que o tempo passa rápido demais, porque exatamente é muita ansiedade com o que vai vir no futuro, querendo que chegue logo, e muitas vezes quando chega, o que a pessoa encontra lá? Aquele vazio existencial, porque deixou de fazer o que era exatamente essencial e necessário lá atrás, e quando chegou lá na frente, aquilo não era a solução para o seu problema e para as suas aflições. Muito obrigado, que tenham um dia de luz e muita paz. Um bom dia. E assim, então, nós nos reunimos mais uma vez em pensamento e em vibração, buscando agora entrelaçar as nossas auras numa vibração de amor, junto a toda a espiritualidade aqui presente, vibrando amor e paz por todo o universo, por todos os mundos habitados. Vamos vibrar em especial pelo nosso planeta Terra, por todos os espíritos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que essa nossa vibração se estenda por todas as nações, por todos os povos e todas as raças. Vamos vibrar em especial neste momento pela nossa pátria, o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Que nós possamos nos unir aos nossos governantes, pedindo que eles sejam iluminados para conduzir o nosso povo tão sofredor com justiça e com amor. Vamos vibrar pelo nosso lar, pela nossa casa de oração, por todos aqueles com os quais temos o afeto e a ligação familiar e de amizade, para que essa vibração chegue ao coração de todos, entrelaçando-nos numa grande família espiritual, e para que esse amor possa ser compartilhado com aqueles com os quais temos mais dificuldades. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que passam por todas as doenças da carne, que possam compreender a necessidade deste momento de dor e de sofrimento, e que todos os seus familiares sejam consolados neste momento de tanta prova pelos quais estamos passando. Vamos vibrar pelos jovens, para que tenham equilíbrio, para que não percam a fé, para que não se desviem no caminho das drogas, do álcool e do sexo desregrado. Vamos vibrar pelos nossos irmãos desencarnados, em especial por aqueles que se aproximam de nós pelas nossas imperfeições. Vamos com eles exercitar o perdão mútuo, pelas faltas que possamos ter cometido um contra o outro, nesta
ou em outras existências. E vamos vibrar por aqueles que sofrem nas trevas, no umbral e no vale dos suicidas. E vamos nos unir numa vibração final de intenso amor e oferecer ao plano espiritual aqui presente, para que seja utilizada onde houver maior necessidade. E assim, agradecidos pelo amparo fraterno de todos os mentores que nos envolvem, nós nos despedimos na paz do Mestre Jesus e com as bênçãos do Pai de infinito amor. Que assim seja.